Pessoal, dando continuidade então ao dicionário anarquista, né? Na letra I, eu acho que seria interessante também trazer uma ideia de indigenismo e anarquismo. Até que ponto os chamados, né, indígenas, autóctones, né, nascidos num dado território, foram a influência dentro das ideias anarquistas, ou se eles praticavam alguma coisa parecida com o que se pode chamar de ideias anarquistas, né? E para isso, eu resolvi trabalhar com alguns cientistas, né, cientistas sociais no caso, né, antropólogos, né, um francês, um norte-americano, né, e eu queria começar com um livro do Pierre Classe, A Sociedade contra o Estado. Pierre Classe, ele é um antropólogo francês, né, ele vai morrer cedo, inclusive, num acidente de carro, e que ele veio no Paraguai e foi fazer pesquisa sobre a comunidade Guarani, lá no Paraguai. Primeiro entender o seguinte, né? Os Guaranis não têm fronteiras fixas, então eles ficam circulando, por isso que eles estão em vários países. Então você vai encontrar Guarani no Brasil, você vai encontrar Guarani no Paraguai, inclusive, né? Uma boa parte, lá naquela região. Você vai encontrar também na Argentina. Então, os guaranis estão presentes na América do Sul. E eles não têm fronteiras físicas, eles ficavam circulando. Então, Pierre Classe vai fazer um trabalho, né, com eles, enfim, ele é um antropólogo. E que conclusão que ele chega? De que os guaranis, né, conhecem a existência de Estado, sabe o que é um Estado, mas se negam a adotar esse tipo de organização. E ele vai demonstrar o quê, entre outras coisas? Que os nomes que a gente acha que se referem entre os guaranis ou outros tipos de indígenas como nomes, ligados à hierarquia, por exemplo, pajé e assim por diante, cacique, ele vai mostrar que não tem nada a ver. Que para a pessoa, nem todo mundo quer ser cacique ou pajé. Por quê? Porque isso lhe dá uma grande responsabilidade. Então, a ideia que a gente tem de chefia, a gente fala que ele é um chefe dos indígenas, não tem nada a ver. Essa ideia de chefe, de que ele manda e você obedece, não funciona assim com os guaranis, por exemplo. Ele mostra isso. Por quê? No fundo, quem chega nesse lugar, né, vamos dizer assim, tem esse status, tem que se submeter a toda a tribo. Ele fica submetido a toda a tribo. Então, ele tem que demonstrar, como se fosse um serviço para toda a tribo. E aí é por isso que o Pierre Classe, né, discute o que nesse uma das coisas que ele vai discutir várias coisas, né, nesse livro, de que você tem entre os povos indígenas a presença então de uma sociedade anti-hierárquica. E quando a gente, enquanto ocidental, olha para eles e entende esses nomes enquanto cargos de chefia, é porque a gente vive numa sociedade hierárquica. E aí a gente trabalha com o outro, né? Com o indígena, como a gente trabalha com a gente. Isso acontece, inclusive, né? Se a gente for ver, por exemplo, na biologia. Então, sei lá, o cara vai discutir, é, sei lá, colmeia de abelhas. Então, fala que tem uma rainha entre as abelhas. Você fala, mas como tem uma rainha entre as abelhas? Tem lá com a consanguinidade para chegar na rainha? Não, é porque esse é um modelo que vem do Ocidente. Se você tivesse, por exemplo, entre os guaranis e mostrasse para eles uma colmeia, eles nunca chegaram à conclusão que ali tinha uma rainha. Porque eles não têm essa ideia hierárquica na cabeça, como a gente tem. Foi isso, então, que demonstrou, né, o Pierre Classe. Outro cara super legal para a gente pensar, né, e que é um livro mais recente, e que também, infelizmente, né, faleceu, é o David Graeber. Né? Vocês conhecem David Graeber, ele tem vários livros sobre anarquismo, né? Mas um dos últimos livros dele foi sobre antropologia e arqueologia, né? Que ele fez com um arqueólogo também inglês, né? Ele é norte-americano e fez com um arqueólogo inglês. E eu queria ler aqui com vocês um pequeno trecho dele. No livro
que o David Graeber faz e lança, né, aqui no Brasil, pelo menos depois da morte dele, inclusive, que foi em 2020, né? O Despertar de Tudo, saiu em inglês, né? The Dawn of Everything, em inglês. O que ele vai discutir, o David Graeber? Muito parecido com o que discute o Perry Classes. Muito parecido. Só que aí ele vai trabalhar com quem? Com os indígenas norte-americanos, no que na época chamava de Nova França, no século XVII, que hoje pertence aos Estados Unidos, ok? E aí ele demonstra, entre outras coisas, né, como um missionário jesuíta descreveu esses indígenas, né, no caso aqui a nação Inus. Ele fala o seguinte: eles imaginam que, por direito de nascença, devem gozar a liberdade dos burros selvagens. Isso, o cara falando. Sem render homenagem a quem quer que seja, exceto quando querem. Sem render homenagem a quem quer que queira, exceto quando querem. Ele continua. Censuraram-me uma centena de vezes, porque temesmo nossos capitães, enquanto eles riem e zombam dos seus. Eles riem e zombam dos seus. E eles censuravam o missionário, porque ele é francês, tem o rei francês, ele é de uma instituição religiosa, tem o Papa. E eles não entendiam por que você tinha que se submeter a tanta gente. E eles ficavam zombando dele. Aí ele continua: toda a autoridade do chefe deles reside na língua, pois seu poder consiste em sua eloquência. E mesmo que se mate de tanto falar e arengar, não será obedecido a menos que agrade ao selvagem. É quase a mesma coisa do que diz Pierre Classe nesse livro. Quase a mesma coisa. Ninguém quer ser chefe nas tribos indígenas. Por quê? Porque você tem um peso muito grande para cima de você. Aí significa o quê? Que os indígenas praticam a liberdade? Com certeza. O próprio Kropotkin faz o livro Apoio Mútuo, por quê? Porque ele fez uma pesquisa, enquanto ele era ainda, né, ligado ao corpo de oficialato da Rússia, né? Ele fez uma pesquisa na Sibéria e ele tomou contato com quem? Com os povos que vivem na Sibéria. E o que ele percebeu? Que eles se organizavam de forma comunalista, os chamados Mir, né? Chamados Mir. Ele percebeu que eles se organizavam de forma comunalista. Mas ninguém chegou lá com livros socialistas para eles. Historicamente, eles já faziam isso. Então, o que a gente aprende aqui com o Graeber, Pierre Classe, o próprio Kropotkin? De que as sociedades indígenas que não tiveram influência ocidental se organizam, às vezes, de forma não hierárquica. E isso é interessante o livro do David Graeber, por quê? Porque ele vai demonstrar o seguinte: existe dentro dessa tribo um cara super importante que vai fazer vários discursos. Inclusive, esses discursos vão chegar na Europa. E vai chegar nas mãos de quem? Rousseau, Voltaire, entre outros. E a partir daí eles vão pensar no iluminismo. A crítica à monarquia absolutista. Partiu da onde? Partiu dos indígenas norte-americanos. Aí a gente acha que o iluminismo é uma coisa que surgiu da cabeça dos europeus. E ele demonstra que não, nesse livro. E aí a gente pode pegar várias, né, experiências indígenas, para a gente fechar, para não ficar muito longo, né, o vídeo. Experiências que aconteceram no século XX, a mais conhecida, os zapatistas, né, que se remontam a Zapata, e que tem, em sua maioria, organizações indígenas, que aí tem lá o quê? O subcomandante Marcos, que não tem esse papel de chefe também, entendeu? Tem esse papel de chefe. Ele representa, né, de forma assembleística aquela sociedade indígena. E mais recente, com a guerra na Síria, a gente tem o que acontece entre os curdos, que um pouco diferente das anteriores, né, tem a ver com a mudança do PKK, o Partido do Trabalho do Kurdistão, né, que tinha as principais lideranças, o Öcalan, que a partir das leituras e troca de cartas com o Murray Bookchin, né, ele tem acesso
ao municipalismo libertário e a partir daí ele cria, né? Ele pensa aí com os curdos o confederalismo democrático, que muda, né, radicalmente a forma de organização da sociedade daquela região. Que você tem estados ali totalitários, caso da Síria, por exemplo, né? Caso do próprio da Turquia, tem eleições, mas o Erdogan está há muito tempo lá já, ou mesmo no Iraque, que viveu em guerra e está a todo momento. Levando em consideração a ameaça de um totalitarismo religioso que é o Estado Islâmico. Então eu estou contando aqui o que? Como as sociedades autóctones indígenas também pensaram a liberdade, uma sociedade não hierárquica, né? Construíram isso a partir das suas necessidades. Então eles não precisavam ler Bakunin, Kropotkin para chegar a essas conclusões. Pelo contrário, foi o Kropotkin quem chegou neles. E chegando neles, começa a pensar o apoio mútuo, já que ele também tem que levar em consideração essa questão biológica, né, dos animais, da flora, enfim, ok? Então eu queria colocar um pouco essa questão da relação, né, indigenismo e anarquismo, pensando aí nessas sociedades autóctones se organizando de forma não hierárquica, né, dependendo do tamanho dela, mais federativa, e que, no caso aí da França, influenciou muito os iluministas, ok? Isso demonstra, então, né, que há um equívoco dos ocidentais ao olhar para eles. Né? Então, vê lá, pajé, cacique, acho que é cargos de chefia. E o Pierre Classe, o próprio David Graeber mostra que não. Então, é isso que eu queria, então, dizer para vocês. Um abraço a todos e todas.